Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Construtivismo na Sala de Aula. Olha ele aqui, não é? Uma obra aí organizada pelo César Coll, pela Isabel Solé, que são referências espanholas que tanto interferiram na educação brasileira no final da década de 1990, começo da década de 2000. E a Tereza Maury é uma pessoa que faz parte dessa equipe de pesquisadores, professores, só que nós não encontramos tantas referências dela como encontramos aí de César Coll, de Isabel Solé. E o que ela nos traz hoje, né? Ela nos traz um questionamento e uma resposta. O que faz com que os alunos aprendam conteúdos escolares? Então, na visão dela, né, ela apresenta aqui, vamos ver o que ela diz para iniciar o próprio capítulo, né? Que aí não é o meu resumo, é a fala dela mesma, a tradução do que ela pensou. Sempre que nós, professores e professoras, nos propomos ensinar determinados conteúdos escolares aos alunos e alunas de nossa classe, colocamos em funcionamento, quase sem pretender, uma série complexa de ideias sobre o que significa aprender na escola, sobre como se pode ajudar os estudantes nesse processo. Por mais descompromissado que seja, né, esse é o objetivo maior do professor: incentivar com que os alunos aprendam os conteúdos escolares, né? Hoje, por meio de novas teorias, como desenvolvimento de habilidades, de competências, não somente o conteúdo por ele só, mas é o objetivo maior. Então, para isso, né, a Tereza ela discorre aí mais de 40 páginas que estão inseridas no livro Construtivismo na Sala de Aula. E ela começa questionando, mas assim, sobre essa questão das aprendizagens, o que os professores pensam? E ela coloca para a gente, primeiro, conhecer que os meninos, né, os alunos, nem sempre só meninos, podem ser adultos, podem ser bebês. Eles pensam que aquela questão da aprendizagem se relaciona a respostas corretas, mesmo que tenhamos outros estudos, mas é muito difícil desvincular o professor da questão da resposta correta. Essa aprendizagem tem a ver com adquirir conhecimentos de uma cultura, quando não estamos tratando aí das ciências exatas, como a matemática, que realmente tem o correto, ou da física, né? E construir conhecimentos numa visão mais interacionista, progressista. E o que ela discorre, né, sobre essa questão de conhecer as respostas corretas? Ela entende que um equívoco dos professores frente às suas atribuições, porque aí eles vão entender que devem suscitar e ir aumentando o repertório de respostas corretas dos alunos. Ou seja, os alunos têm que acumular o conhecimento, né? Então, essa é a noção que ela tem daquilo que o professor espera do aluno. E não a problematização. Aumentar o repertório, ou seja, que o professor tem como ideia principal que o aluno tenha um conhecimento cumulativo e não atenta à questão da problematização. A Tereza acha que os professores devem conhecer o caminho que o aluno percorre até chegar à resposta correta e também a sua trajetória rumo ao erro. Porque quando o meu aluno erra, ele me dá pistas de para onde estava indo o seu raciocínio. As questões matemáticas são muito claras. Às vezes o aluno acertou o cálculo, mas ele não compreendeu a natureza de um problema, ele não compreendeu o que estava sendo pedido, solicitado. Ali ele tem a noção do cálculo, mas ele não sabe a trajetória, não sabe interpretar o que está sendo pedido. E vice-versa, o aluno que tem o raciocínio correto, mas ele desconhece a tabuada ou se distrai nesse cálculo e erra a proposta, né? Então, é necessário conhecer qual caminho o aluno percorreu até chegar numa resposta para saber, olha, como que eu vou direcionar esse aluno? Aqui eu coloquei duas situações. É no raciocínio? É na fixação do cálculo? O que eu preciso oferecer ali de proposta de atividade desafiadora para que esse aluno avance?
Então, esse professor Patrícia Mauri, ele tem uma ação de investigador nas situações de acerto e de erro. Ou seja, ele precisa saber, ele, professor, por que o aluno acertou, por que o aluno errou. Porque é esse porquê que vai dar a noção de onde esse professor precisa intervir. Outra questão aí que ela vê nas concepções do professor a respeito da aprendizagem do aluno é no que se refere à aquisição de conhecimentos relevantes. O que seria isso? Que aprender não é meramente repetir os conhecimentos apresentados, isso é memorizar. A memória faz parte do aprendizado, mas ela não é o próprio aprendizado. Então, aprender algo equivale a elaborar uma representação pessoal de conteúdo, objeto de aprendizagem, ou seja, eu estou aprendendo, por exemplo, sobre o relevo em geografia, né? Então, eu vou elaborar a partir do que o meu professor está me oferecendo, seja de leitura, de imagem, de situações, problema, eu vou elaborar qual é a minha concepção de relevo a partir daquilo que está sendo oferecido. Essa aquisição de conhecimentos envolve relacionar, interpretar e deduzir quais são as capacidades que devem ser ensinadas. Ou seja, eu preciso entender, já é um ponto de vista que não é das habilidades, das competências, mas das capacidades, ou seja, aquilo que o meu aluno é capaz de fazer mediante a situação de aprendizagem, ou seja, a aula que eu estou colocando para ele. Então, diante disso, o professor vai ter um raio-x das aprendizagens e das necessidades do seu aluno e vai ver o que eu preciso ensinar para essa pessoa, o que ela já sabe. A partir do que ela já sabe, eu já tenho noção, enquanto profissional, daquilo que ela precisa saber a partir aí da proposta curricular que eu estou seguindo. Então, o professor ele deve centralizar o processo de aprendizagem de um aluno, preocupando-se sobre como ele aprende, não somente sobre o que. Né? O que o aluno aprende, o professor aprende na faculdade. Geralmente, né, quando é um professor especialista, quando é um professor polivalente, ele estuda para ensinar, mas de posse do saber, né, do conhecimento, de eu sabendo daquilo que eu preciso ensinar, eu vou me preocupar, mas como que o aluno pode aprender isso? Né? Como eu posso facilitar essa aprendizagem? Então, em resumo, como seria esse processo de construção de conhecimentos? Aprender é um ato de organização, ou seja, eu tenho um conhecimento, eu preciso de um conhecimento novo ou de ampliar o conhecimento que já existe. Então, eu vou organizar isso mentalmente, né? Eu vou trazer um conhecimento novo para que ele se funda com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu já sei. Então, vou organizar as minhas ideias a partir daquilo que eu descobrir. Para isso, deve-se considerar a importância de todas as suas etapas, o começo, o meio e o fim. Por isso, hoje, se trabalha tanto por sequências didáticas, porque o conteúdo em si mesmo ele não tem um fim, mas a proposta de ensino daquele conteúdo, que é uma sequência didática, ela tem um começo, um meio e um fim. Um projeto também, mesmo que o conteúdo não morra para o aluno, quando se termina essa sequência didática, quando se termina esse projeto. Vamos ver o que mais ela tem. E o que seria aqui? Gente, me perdi nos meus slides. Estava aqui nas respostas corretas. Voltei de novo. Aquisição de conhecimentos relevantes, construção de conhecimentos. E a construção de conhecimentos, quando se refere ao aluno, vai se pensar o seguinte, que os alunos devem ser considerados como seres ativos, com capacidade de estabelecer relações. Não é somente colocar propostas concretas onde o aluno seja protagonista das situações de aprendizagem. Não, mas fazer sempre com que ele estabeleça relações entre aquilo que está sendo estudado com outros elementos da realidade, com outras questões aí
que ele já conheceu, que já foram trabalhadas em sala de aula, neste ano ou em outros. Então, esse é o processo de construção de conhecimento do aluno. Um conhecimento que se dá em rede, onde ele pode estabelecer relações. E o professor precisa entender que cada um tem uma maneira particular de elaborar conhecimentos. Então, para todos, a construção não será a mesma. E se essa construção de conhecimento não é a mesma, a intervenção do professor é diferente. Porque para um, basta falar. Para outro, é necessário conhecimento com base na experiência, é preciso fazer. E tem um terceiro grupo, que eu acredito que a maioria é necessário falar e fazer. Então, o professor vai intervir, né, vai agir diferente na aprendizagem de cada um, porque cada um aprende de maneira distinta o mesmo conteúdo, a mesma proposta de trabalho. Então, essa capacidade de intervir nessa aprendizagem do aluno, ela vai requerer do professor orientação e problematização. A problematização é justamente, talvez, eu não aceitar a resposta pronta, mas investigar como se chegou a essa resposta. Questionar os raciocínios pelos quais esse aluno passou. E talvez até descobrir com ele novas possibilidades para a aquisição daquele conhecimento. Porque o professor ele já vem com o seu modelo de aprendizagem próprio a respeito daquilo que ele vai ensinar. Né? Vamos ver aqui. Eu tô demorando um pouquinho para passar e esse vídeo eu não edito. Deu chute aqui um minutinho.